Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao 4º bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 5, semana 2. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos na leitura inicial. Olá, estudante! Você continuará examinando os aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta semana, vai desenvolver atividades observando a estrutura de um texto de lei. Bom estudo! Breve apresentação. O que é o ECA? O ECA é um texto normativo, estatuto, que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas. Institui direitos e deveres, bem como a aferição da responsabilidade no seu cumprimento, delibera sobre as penalidades em caso de infração das normas estabelecidas e delega a competência às instâncias de direito para aplicá-las. O objetivo do Estatuto é garantir às crianças e aos adolescentes condições de desenvolvimento moral, físico, social e mental, de modo que possam estar preparados para a vida adulta em sociedade. A proteção das crianças e dos adolescentes é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Eles devem ser privados de qualquer tipo de discriminação, violência, negligência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz valer o disposto no artigo 227 da Constituição de 1988 e segue as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Criança, ou melhor dizendo, das crianças nas Nações Unidas. O Estatuto é composto por 2 livros. O livro 1 refere-se à parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 85 e trata dos direitos fundamentais e da prevenção à violação dos direitos. O livro 2 refere-se à parte específica e trata das políticas de atendimento, medidas de proteção, práticas de atos infracionais, medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, conselhos tutelares, acesso à justiça e crimes e infrações administrativas. Estrutura e características do ECA. Os responsáveis pela criação e pela sanção da lei. Títulos, capítulos, seções, artigos que podem ser subdivididos em incisos representados por algarismos romanos como primeiro, segundo, terceiro e etc., ou especificados em parágrafos, usando-se o sinal, então esses 2 S's encontrados, geralmente curtos, ou ainda utilizar-se da numeração para estabelecer critérios. Como exemplo, nós temos artigo 2º, artigo 10. Linguagem formal, clara e objetiva. Verbos com valor de imposição, pois indicam normas, leis, os quais ou as quais devem ser seguidas e não discutidas. Vocabulário mais técnico. Essas informações são de suma importância. Copie no seu caderno. Para saber mais, nós temos aqui um vídeo, da Turma da Mônica. Está aqui no canal do YouTube da Controladoria Geral da União, tá? Está como Turma da Mônica, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Atividades. A lei é um tipo de texto produzido por pessoas relacionadas à área de normas legais, como legisladores, juízes ou advogados. A lei ainda pode ser classificada como texto prescritivo. Você não sabe o que é esse tipo de texto? Então, antes de resolver suas atividades, leia o conceito que se segue. Copie no seu caderno esse trecho em rosa. Os textos prescritivos, literalmente, nos remetem à noção de prescrever. Caracterizam-se por algo que deve ser cumprido à risca, cuja
cujas instruções são inquestionáveis, ou seja, devemos segui-las ao pé da letra, especificamente dizendo. Portanto, trata-se de uma imposição de natureza coercitiva, cujos casos representativos podem assim se demarcar. Os discursos revelados nos artigos da Constituição ou do Código do Processo Penal, as regras proferidas mediante os pressupostos gramaticais, as cláusulas rígidas mediante um dado contrato, as instruções manifestadas na maioria dos editais de concursos públicos. Para responder às questões a seguir, leia o capítulo 2 do Estatuto da Criança e Adolescente. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. 1. Ir e vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Atividade 1. Marque V ou F nas afirmativas, conforme os preceitos estabelecidos pela Lei número 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. No caso, é verdadeira ou falsa? A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. São afirmativas aí que nos leva à ideia que acabamos de ler. Então veja se é uma alternativa verdadeira ou falsa. Não se considera como aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Será que não se considera a questão do ensino técnico? Volte na semana 1, caso você fique em dúvida. Ao adolescente portador de deficiência não é assegurado trabalho protegido. Então, será que o portador de deficiência não é assegurado? Atividade 2. Quanto aos suportes em que são divulgados os estatutos, pode-se afirmar que são divulgados em blogs particulares, televisão e livros didáticos? Ou principalmente em documentos oficiais, livros da área jurídica e sites de órgãos públicos? Ou por meio de livros didáticos nas unidades escolares, ou de forma preferencial em jornais, revistas e sites noticiosos. Tem uma opção aqui que é mais forte, não é mesmo? É só marcar. Atividade 3. Assinale a alternativa que melhor corresponde à liberdade segundo o ECA. Letra A. A criança e o adolescente têm direito a brincar, praticar esportes e divertir-se. Letra B. A criança e o adolescente têm direito a participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Letra C. A criança e o adolescente têm direito a buscar refúgio, auxílio e orientação. E letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Então, aqui é analisar mesmo o que você já acabou de estudar, com os textos. Atividade 4.
No trecho, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, a palavra destacada pode ser substituída por letra A, assiduidade, letra B, cuidado, letra C, descuido, letra D, entusiasmo. Vamos procurar no dicionário o significado de negligência? Estou no site Dicionário Online de Português e temos que negligência é a falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, é o desleixo, o descuido. Então, dessa forma, ficou fácil aí responder. Voltando no nosso material, leia o texto a seguir para responder a questão 5. Então, é uma parte de gramática, tá? Anote aí no seu caderno as informações. Os verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo. Mas, em determinadas situações, os verbos podem desempenhar também a função de um nome, sem exprimir tempo ou modo verbal. Quando o verbo se apresenta dessa maneira, dizemos que essas são suas formas nominais. São 3 as formas nominais do verbo: gerúndio, particípio e infinitivo, derivadas do tema radical mais vogal temática, acrescido das desinências. Temos primeiramente o infinitivo e, como exemplo, o verbo cantar, conhecer e sorrir. Vemos aqui que temos a finalização com a letra R. Para o particípio, temos os seguintes exemplos: cantado, conhecido e sorrido. Nesse caso, nós vamos ter aqui a finalização do. Para o gerúndio, temos os seguintes exemplos: cantando, conhecendo e sorrindo. Percebemos aí a finalização com o NDO. Atividade 5. Releia o capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra A. Identifique as formas verbais expressas no infinitivo. Então, seriam as palavras que têm aí essa finalização aqui com o R e tem essa formação de radical mais vogal temática. Vamos voltar? Eu coloquei em amarelo 3 palavras: estar, brincar, praticar. Você irá procurar outras palavras e assim completar aqui a ideia. Atividade 5, letra B. Que ideia essa forma verbal transmite? De qual classe de palavra se aproxima? Eu vou trazer aqui algumas informações para você completar o seu resumo, tá? Sobre as formas nominais do verbo e irei lhe ajudar na resposta aqui da atividade. Estou no site da Wikipédia, em que vem falando que o infinitivo indica a ação que é propriamente dita, sem situá-la no tempo, desempenhando uma função semelhante a um substantivo. O infinitivo é o nome do verbo. Está sempre terminado em R e nunca terá outra terminação, como exemplo, caminhar, correr, andar. O infinitivo pode apresentar algumas vezes flexão em pessoa, constituindo assim 2 formas possíveis: o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. No caso, o particípio indica uma ação que já está acabada, finalizada, adquirindo uma função parecida com a de um adjetivo ou um advérbio. E o gerúndio, também chamado de presente perfeito, indica uma ação em andamento, um processo verbal ainda não finalizado. Pode ser usado em tempos verbais compostos ou sozinho. Então, aqui como exemplo, estou finalizando os exames deste verbete. E depois nós temos outro exemplo: fazendo o teu trabalho antecipadamente, não terás preocupações. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.